cara do pai, não é? Olha só, mistério, né, gente? É linda e a cara do pai. Essas coisas, né? A Melody tem 6 anos, filha de músico, tinha que chamar Melody, né, filha? Glória a Deus. Você tem um recadinho para dar para eles? Hein? A Melody, gente, aonde eu vou, a Melody, ela briga para ir comigo. Ontem, por exemplo, nós fomos ministrar um acampamento lá no Retiro Chalé, uma coisa assim, longe, frio, e a Melody ficou chorando em casa, porque eu não levei, sabe? É muito frio, né, acampamento, enfim. E ela briga, ela chora, sabe? É a mesma coisa eu falo assim, não vou te levar no parque. É o mesmo valor para ela, sabe? Que ela gosta de me acompanhar nas coisas. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Deuteronômio capítulo 6, inculcarás as coisas aos filhos e aos filhos de teus filhos, para quando eles forem passar a terra na qual eu tenho prometido, está lá. Eu descobri isso há um tempo atrás. Para minha vergonha, né? Talvez aqui, eu creio que a maioria dos irmãos, né? Eu sou crente velho de igreja, irmãos. Há uns 3 anos atrás eu não sabia nem os 10 mandamentos de cor. Provavelmente, se eu perguntar aqui, todo mundo vai saber os 10 mandamentos, e de cor, né? Porque tem uma ordem, né? Tem toda uma revelação por causa. E aí eu descobri, irmãos, que a Melody, ela quando lia as historinhas, quer dizer, ela não sabia ler, eu contava para ela. Aí eu contava 3, 4, 5, chegava a hora que ela contava a história como se ela estivesse lendo. Eu falei, menina, você está me enganando. Porque ela memorizava. Os desenhozinhos, ela já sabe as falas de tudo. E aí eu pensei, já que ela está nessa fase, quem sabe, ela, né, gastei 30 anos para decorar os 10 mandamentos, quem sabe ela gasta 1 ano. E eu fiz um combinado com a Melody. Falei, Melody, papai vai te ensinar os 10 mandamentos. Isso já tem 1 ano, irmãos. A Melody acabou de fazer 6 anos, ela estava com 5. Eu falei para ela assim, se você decorar os 10 mandamentos de cor, o papai vai te dar uma surpresa. Irmãos, não é com 1 semana já tinha decorado os 10 mandamentos. 1 semana. E aonde que eu vou, ela fala, papai, será que eu posso falar os 10 mandamentos? Vocês querem que eu cale a boca da criança? Não. Se eu calar a boca, até esses bancos vão falar os 10 mandamentos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. O primeiro é: não terás outro Deus diante de ti. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do teu Deus em vão. O quarto: guarde o dia de sábado. Quinto: honre seus pais e suas mães para que tudo te vá bem. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não mentirás. 10º: não cobiçarás. Glória a Deus, irmãos. Então, isso para mim é uma vergonha. Eu não sei para você, mas é uma vergonha, porque a Melody, ela foi alfabetizada, está começando a ser alfabetizada esse ano. E é verdade, irmãos, como nós precisamos, sabe? Hoje o meu maior desafio, como homem, como marido, como pai, como ministro, como profissional, eu não tenho desafio hoje para trabalhar, para trazer o sustento. Eu não tenho desafio para tocar, eu faço isso com amor, sabe, para ministrar. Isso para mim não é peso. Mas hoje o meu maior desafio hoje é ser pai, irmãos. Porque a maior investida e estratégia do diabo nesses dias é minar a relação e o coração dos nossos filhos. Esse é o objetivo número 1 do diabo. Número 1. Porque ele sabe, irmãos, principalmente nessa faixa etária, se o coração inclinar para o Senhor, acabou. Foi feita uma pesquisa no Instituto Barna, um instituto norte-americano, e essa pesquisa, uma pesquisa cristã,
mundial, e foi feita essa pesquisa e eles descobriram, que de 80% das pessoas que encontram Jesus e convertem e se tornam uma bênção, se tornam relevantes, missionários, pastores, evangelistas, são pessoas que se parecem com Jesus. 80% dessas pessoas, elas encontraram Jesus dos 6 aos 14 anos. Depois, somente 10% que encontraram Jesus é que teve a sua vida de fato dos 14 aos 30. Porque dos 14 aos 30 a agenda já saquei o que é da vida, né? Já vou fazer faculdade, já quero namorar, quero casar, e não tem tempo para isso. Mas essa idade, de 6 aos 14, tá igual pipa, meu filho. Aonde você joga, ele voa. Para cá, para lá, sabe? Não tem. Você pergunta para ela, você está preocupado que você vai pagar a luz amanhã? Você vai comer amanhã? Está preocupado? Cadê dela aqui de felicidade? Não está nem aí, irmãos. Sabe? Ou seja, o coraçãozinho dela é como um barro. E muitas vezes nós, como os pais, nós somos oleiros que moldamos ali o coração dos nossos filhos. E somente 5% que se torna relevante conhece Jesus depois dos 30. Porque depois dos 30, irmão, já está casado, já está, sabe, não quer ouvir a Deus, quer ficar quietinho, sabe, quer ser salvo. Né? Quer ser salvo, quer ir para o céu. Mas não mexe com meus planos. Agora, 80% encontram Jesus dos 6 aos 14. A segunda estatística que ele descobriu, já que 80% das pessoas que encontram Jesus se tornam uma bênção, meu Deus, por que então que a igreja investe pesado na criança e no adolescente? Por 2 motivos a pesquisa trouxe. Primeiro, porque criança e adolescente não traz oferta nem dízimo para a igreja. Não traz nem, pelo contrário. E segundo, que dá muito trabalho. Eu sei porque eu tenho um de 3 anos, eu falo, não, ele faz, não faz, não faz, não faz. Dá trabalho. Mas minha esposa falou uma coisa comigo um tempo atrás, irmãos, e é verdade. Se todo cristão hoje parasse de pregar o evangelho e focasse só na sua casa, fala assim, eu vou viver a minha vida na formação de Cristo no coração dos meus filhos. Só na casa, irmãos. Só nos filhos. Daqui 20 anos, essa nação seria completamente transformada. Porque a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, como é importante você guardar isso, sabe? Eu tenho esse temor no meu coração. Quantas vezes eu oro com minha esposa, sabe? Na tentativa de tentar colocar minha filha, meu filho no caminho. Quantas vezes a gente faz coisas que não deve, sabe? A gente fica irado, a gente quer corrigir, colocar na rota. Eu fui uma criança muito rebelde, irmãos. Muito rebelde, sabe? Tem aquele versículo que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que me salvou, irmão, porque eu era uma ameaça para o mundo. Nossa, eu era terrível. Eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Meu pai era um homem alcoólatra, músico, tocava em Belo Horizonte, tocou com o Aguinaldo Raiol, com o Milton Nascimento, sabe? Talvez a maioria aqui não sabia quem era Aguinaldo Raiol, né? Eu também não sabia, eu fiquei sabendo só pela... E meu pai era um homem muito conhecido na noite em Belo Horizonte. E meu pai morreu atropelado no final da Pedro II, eu tinha 5 anos de idade. Então eu cresci sem pai, minha mãe teve que se tornar o pai e a mãe, se tornar a mantenedora de casa, eu ficava o dia inteiro fora. Então, você está filmando aqui, filho? Está tentando filmar? Não. Você quer que eu volte lá? Não, né? Não vai perder nada com isso não, filho. Então, eu tive que aprender, irmãos, sabe? Eu vivi na rua, pegando traseiro de caminhão, sabe? Quem que já pegou traseiro de caminhão, irmãos? Eu já peguei, sabe? Tenho que confessar meu pecado. Já peguei traseiro demais de caminhão, já dei muito trabalho em 4205, Ermelinda, Saudade Filho, sabe? Ficava só de chinelinho descalço, com o pé no asfalto, jogando, chutando, sabe? Os dedão assim, tudo cheio de... jogando bola na rua. E foi assim que eu cresci, irmãos. Então, minha mãe saía de casa, chegava em casa, cadê os meninos? Tudo na rua. Ficava, era 8 horas, 9 horas fora de casa. E aí, quando chegava em casa, irmãos, minha mãe tinha um argumento bom. Era uma vara de marmelo.
desse tamanho, dessa grossura, que envergava e não quebrava. Ou eu que apanhei nessa vida, irmãos. Ou eu que apanhei nessa vida. Já tomei varada, já tomei chinelada, já tomei fio, mangueira, cabo de vassoura, mentia, engolia caroço de pimenta, malagueta, ficava ajoelhado com caroço de milho com tijolo na cabeça para pesar mais. Minha mãe fez isso com Hitler, sabe? Mas tadinha, minha mãe fez isso tudo tentando nos criar nos caminhos, irmãos, porque foi assim que ela foi criada. E hoje, quando a gente fala, até hoje ela fica constrangida, toda vez ela pede perdão. Eu falo, mãe, eu falo isso, mas não tem dor no coração, não. Graças a Deus pelas varadas, sabe? Graças a Deus, Jesus. Vocês não contam para ninguém, não, irmão. Ali em casa eu tenho uma varinha, sabe? Que a Bíblia fala o seguinte, irmão, Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a ovelha, quando sai assim da rota, o pastor pega a vara e fala, volta para a rota. Então eu uso a vara lá em casa para colocar os meninos na rota. E é uma só, irmãos. É uma só. Mas os meninos ficam numa candura, numa mansidão, fica passando a mão na minha careca. Ô rapaz, você tem um cabelinho tão macio, sabe? Então, se você ama o seu filho, irmãos, tem uma varinha, sabe? Porque quem disciplina seu filho não é governo, não é escola, não é creche. Deus vai cobrar de você. Nem sei porque eu estou falando de filho, mas vamos lá. Deve ser para alguma mãe, algum pai como eu, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 18. Aleluia. João, capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia Olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então, Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e a feriu o servo do sumo sacerdote, decapitando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Senhor, essa é a tua palavra, e a tua palavra, ela é eficaz. Eu oro que nada que venha sair dos meus lábios venha ser de mim, mas o teu Espírito, e que o Senhor possa dividir alma, medula, coração, e trazer a revelação do teu trono sobre nós. Que Cristo Jesus seja centralizado, glorificado, e que a tua igreja seja adornada e edificada. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom, minha
última semana, ela não foi uma semana das mais comuns. Talvez aqui para alguns irmãos que têm costume de assistir jornal, ou de pegar um jornalzinho na banca ou na padaria, ficou sabendo aí que na última semana houve um homem que pôs fogo numa igreja em Belo Horizonte e colocou fogo em vários outros lugares. Alguém ficou sabendo disso? Olha, ficou sabendo. E esse moço, ele ficou um pouco perturbado. E a igreja que esse moço pôs fogo é a igreja onde eu frequento. Há 30 anos. E ele pôs fogo também em 4 lojas no Salgado Filho. As 4 lojas são do meu sogro. Então, essa semana, para os irmãos imaginarem, literalmente a gente ficou apagando incêndio. Mas, para que os irmãos entendam um pouquinho, essa pessoa que pôs fogo, né, além disso, ele pôs fogo no carro da ex-mulher dele, ele pôs fogo em outros lugares também em Belo Horizonte, e tem mais de 49 POs em cima dele. E, enfim. Mas só para vocês entenderem quem é essa pessoa é um professor universitário aposentado por conta dessa doença que alguns dizem. Mas esse moço um dia falou de Jesus para o meu sogro. Meu sogro era um empresário bem sucedido, casado, mas vivendo uma vida totalmente torta, uma vida totalmente perdida. E um dia esse moço falou de Jesus para o meu sogro e começou a discipular o meu sogro toda semana. E depois, nessa mesma época, ele também falou de Jesus para um empresário, que hoje é o nosso pastor Cláudio. E esse homem começou a falar de Jesus para muitas pessoas, e que praticamente todas essas pessoas da qual ele falou de Jesus, hoje são líderes, pastores e pessoas influentes e importantes na igreja. Ou seja, esse moço fez um excelente trabalho. Esse moço gastou grande parte da vida dele falando de Jesus e pregando e discipulando, porque não só ele ia há 30, 35 anos atrás, não tinha esse movimento de célula. Então ele ia toda semana na casa de cada irmão e estudava a Bíblia sozinho. A minha sogra me contou que ela ficava brava demais, porque ela era católica roxa, e que quando ele ia lá para discipular o meu sogro, ela saia batendo nas portas, sabe? Aí daqui a pouco ela converte também. E aí daqui a pouco os filhos convertem também. E aí tantos outros irmãos são fruto do trabalho da vida daquele homem. Só que num dado momento na vida desse moço, ele com os seus filhos, seus filhos, uma menina de 6 anos, morre de leucemia. E então ele não soube lidar com isso e desestruturou. E a partir dali ele começou a ter comportamentos da qual era incomum uma pessoa normal. Ameaçava seus familiares, ele chegava em estabelecimentos, ficava nu no meio de todo mundo, sabe? Enfim, se tornou difícil o relacionamento. E um dos motivos é porque, como ele falou de Jesus para a maioria dos irmãos da igreja, ele entendia que ele que tinha que ser o pastor da igreja. E tinha dia que ele chegava, entrava na nossa igreja, saía gritando, arrumava uma confusão. E aí, irmãos, quando foi semana passada, eu acordei de manhã cedo e recebi uma mensagem no meu celular do grupo do Ministério do Louvor da igreja, falando assim: olha, hoje o louvor vai ser no estacionamento do lado, porque puseram fogo na igreja. Eu falei: tá esquisito esse negócio, né? Não sei se os irmãos fizeram um louvorzão aqui, a gente desceu fogo, sabe? Porque tem uns, né? Não sei.
Aí, na dúvida, né? Porque o WhatsApp tem muita... Né, até chegar no WhatsApp, né? Tem notícia que já chegou hoje que o povo está avisando que o Collor está tendo um impeachment ao Collor. Está chegando até hoje no WhatsApp, né? Então, cada coisa que a gente acredita no WhatsApp, eu liguei para os irmãos da igreja e falei, olha, recebi aqui, aconteceu alguma coisa? Mas de fato colocaram fogo aqui na igreja. Inclusive colocaram fogo na casa do seu sogro. E as lojas, você não está sabendo não? E aí eu não sabia de nada, cheguei lá, estava tudo destruído, quase que meu sogro morre com a minha sogra, porque estava lá, a casa deles é em cima das lojas, enfim, quase que pega fogo no prédio todo. E aí, irmãos, depois daquilo, ele começou a percorrer Belo Horizonte, ele foi num posto de gasolina, encheu o carro de galão de combustível e estava pondo fogo para tudo que era lugar. E a gente então ficou preocupado, andando nas ruas, porque ele queria, sabe, cometer uma loucura, a gente preocupado. E agora a turma lá da igreja, né, montou um grupo, caça ao fulano. E aí, né, igual polícia, sabe que é a coisa de... E todo mundo começou a percorrer para ver se achava o carro dele, chamava a polícia, enfim. E aí a gente orando, irmão, falei, Senhor, tem misericórdia, porque a Flávia com as crianças, minha cunhada com as crianças, esse moço aí na rua, comete alguma coisa, sabe, até com a vida dele, com outros, nós começamos a orar, falei, Jesus, levanta a polícia para colocar ele na cadeia logo, porque esse moço é uma ameaça para o povo, é uma bomba atômica. E aí quando foi mais ou menos quase meia-noite, irmão, nós recebemos uma ligação, acharam, e agora o Kleber, que é meu sogro, tem que ir para a delegacia porque ele, de todos os crimes, ele foi mais grave, porque colocaram fogo com ele, então foi tentativa de homicídio. E eu estava com meu sogro, falei, não, vou te levar. Então fomos quase 1h da manhã para a delegacia. E ficamos ali a madrugada toda, irmãos, sabe? Saindo da delegacia 5h da manhã, demos o depoimento, cansados, mas sabe que você voltar para casa satisfeito, conseguimos colocar na cadeia. Ele não vai mais queimar, não vai estragar mais as coisas, não vai... Enfim, aí depois nós descobrimos, o delegado falou assim, olha, ele vai ser preso em flagrante, mas como ele tem um atestado do juiz que ele tem cadê meu advogado aqui, o baterista? Insanidade, parece que é isso. Ele tem um documento que não pode ser preso. E aí a gente orando, porque falou assim, o juiz pode na terça-feira, daí 2 dias, quando tiver encontro com o juiz pode liberar ele e responder crime e liberdade. Eu falei, pronto. Aí vem as preocupações, a gente torcendo, mas orando. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Deixa esse moço preso, porque tanta coisa. A própria esposa, os filhos dele estavam clamando para prender ele, sabe? Porque ele estava arrumando uma confusão. E aí, na terça-feira, mandaram mensagem, o juiz deixou ele 3 meses, ele vai responder a processo. Imagina, uma pessoa que está preso. E aí, irmãos, praticamente essa semana, nós ficamos por conta de resolver agora o problema de loja queimada, com inquilino. E aí a gente vai descobrir nesse processo todo que o problema maior não é ter queimado sala, prédio, é porque nessa situação toda revela o que está no nosso coração. Então as pessoas começaram a ficar desesperadas, as pessoas, minha vida acabou, minha história acabou, né? Está ali o comércio, né? Porque tudo que ela tinha era o comércio dela. Então, outras pessoas começaram a ameaçar meu sogro, e eu tendo que ali, sabe, juntar os caquinhos, chamar, conversar. Então foi uma semana muito difícil, irmãos. Mas ontem eu estava orando ao Senhor, irmãos, estava pedindo ao Senhor mesmo que falasse ao meu coração, sabe? E eu comecei a pensar na vida desse moço que está na cadeia. Porque, por mais que ele fez o que ele fez, irmãos, de fato, a cruz foi para ele. A Bíblia diz que Jesus falou assim, olha, eu não vim, não foi para os sãos. Eu vim, foi para os doentes. E se tem um lugar que o coração de Deus queima, irmãos, é pelo Ceresp. É por esses lugares aonde no nosso coração a gente fala assim, bandido bom,
Completa a frase. Bendito salvo. Esse que converteu mesmo. Mas a maioria do povo, né, que não é crente, né, fala assim, bandido bom é bandido morto. Mas a Bíblia não pensa assim, Jesus não pensa assim, o Evangelho não é assim, irmãos. Bandido bom é bandido da qual Jesus Cristo veio morrer na cruz, irmãos. E talvez um dos maiores perigos que nós corremos é de pensar que nós somos melhores do que essas pessoas. E esse caso aqui de João, irmãos, que relata a história quando Jesus estava sendo preso, esse capítulo aqui tem muita coisa para a gente escorrer, mas o grande ponto que eu quero trazer para os irmãos é que nesse momento, onde Jesus sabia que estava para acontecer, ele já estava preparado, ele já tinha chorado, ele já tinha falado com o Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, a sua vontade. Ele então entendeu que era para fazer a vontade do Pai, ele estava predestinado a isso, e ele já tinha no coração que tudo estava pronto. Só que poucos dias antes, Pedro, aquele que era um dos discípulos mais sanguíneos, tudo que era primeiro Pedro andou sobre as águas, né? Pedro viveu, teve a sogra dele curada, né? Alguns falam que ele pegou Jesus porque curou a sogra, mas não creio que foi isso, irmãos. Porque Pedro, ele presenciou tantas e tantas coisas, e antes desse acontecimento, ele chegou para Jesus e disse: Jesus, se necessário for, eu darei a minha vida pelo Senhor. Quantos de nós fizemos orações tão intensas, onde em momentos de palavras, em momentos de louvor, nós falamos: Senhor, meu carro é teu, a minha casa é tua, meus filhos são teus, tudo que eu tenho é teu, faça a tua vontade. E aí quando acontece uma coisinha, desestrutura tudo. Assim foi com Pedro. Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Se necessário, eu vou morrer contigo. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. E como todos nós conhecemos a história, Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, vai me negar. De jeito nenhum. E enfiou a espada: não vou te negar. Não foi. E quando chega aqui, irmãos, quando eles foram para prender Jesus mesmo, que era necessário, Pedro então usa o seu argumento, usa toda a sua força, usa toda, a sua razão para defender os direitos de Jesus. Eu ouvi uma frase uma vez, irmãos, que eu nunca me esqueci. Eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: a hora mais perigosa para um crente é quando ele tem a razão. Porque quando ele tem a razão, ele não abaixa a espada de rigor. E ele não deixa que a cruz tome lugar. E naquele exato momento, irmãos, eu fiquei refletindo assim como Pedro. Todos nós temos as nossas espadas, todos nós temos as nossas armas, todos nós temos os nossos argumentos, temos as nossas razões para nos proteger das ameaças, para tentar justificar as nossas atitudes. E em muitos casos, de fato, nós temos razão. Há 2 semanas atrás,
uma ovelha, um irmão nosso, que a gente tem feito um trabalho na casa dele toda semana, me liga a mãe, olha, mas vem aqui em casa, senão vai ter morte aqui. Quando eu cheguei lá, o negócio estava esquisito demais, clima pesado, e aí ficamos 3 horas conversando, filho com pai, problema de litígio, traição, uma loucura. E o homem não queria, um homem quase 2 metros, enorme assim. Eu falei, Senhor, me dá graça, porque se ele me bater, eu vou voar longe. E quando ele olhou para mim, ele falou assim, Mário, não vem. Eu entrei no meio do quarto assim, sabe, irmãos? Eles moram num casão, entrei no quarto assim, e eu falei, filho, sabe por que eu estou aqui? Eu falei, eu estou aqui porque você está certo, rapaz. Você está certíssimo de ficar bravo. Vem aqui. Não, rapaz, você está certo. E quando ele viu que eu tinha concordado com ele, aí ele abaixou a espada. Falei, vamos conversar lá no seu quarto. Ele ficou 1 hora, chorando. Eu falei no final, falei, você está coberto de razão. Agora troca a sua razão pela cruz. Porque o grande problema que nós temos hoje, irmãos, é querer vencer o mundo na razão. É querer vencer o mundo na nossa espada. Por isso que o sentimento, a espada que nós tivemos naquele exato momento foi de prender o moço. A nossa razão foi de prender. E de fato, eu não posso aqui ser leviano e falar com uma pessoa que fez um crime, né? O Senhor perdoa pecados, mas a consequência ele deixa com misericórdia. Mas o nosso senso de dever, o nosso senso de justiça, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície comparado à justiça de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa justiça está visando só o meu. E quantas vezes eu aplico a minha justiça pensando no meu, mas não no dele. Tá bom para mim? A justiça de Deus não, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é chamado justiça de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Ele é a justiça de Deus. A justiça de Deus, aonde ele olhou para mim e para você, irmãos, e viu inimigos dele. Porque todos nós, irmãos, éramos inimigos de Deus. Inimigos. E Deus amou os seus inimigos. E a Bíblia diz no livro de João que os amou até o fim. Aleluia! Então hoje de manhã na nossa igreja, o pastor ministrando, sabe? Talvez na nossa loucura a gente pode pensar que um homem desse está queimando no inferno, irmãos. Mas uma coisa que eu aprendo é que nós mandamos as pessoas para o inferno muito rápido, Jesus não. A gente quer mandar esposa, quer mandar filho, quer mandar, sabe, deputado, quer mandar presidente, tu quer mandar no inferno. Jesus não, irmãos. Por isso que eu acho muito lindo aquela passagem ali de Zaqueu. Eu acho muito lindo quando Jesus estava entrando naquela cidade, aquela multidão, e aquele moço, chefe rico, cobrador de impostos, sobe na árvore. Quem que é esse moço? Ele sobe a Jesus, ele sobe, quem que ele é? E quando ele chega, sobe na árvore, a história diz que Jesus, olhando para ele, disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na tua casa hoje. Glória. Jesus, naquele exato momento, ele criou um enorme problema na sociedade. Por quê? Porque Zaqueu era considerado um traidor o povo judeu, porque Zaqueu era um judeu, mas que era empregado do Império Romano, e ele tinha ali a sua quadrilha que cobrava altas taxas de imposto dos judeus, então ele era visto como inimigo. Vocês estão entendendo? Vamos contextualizar, irmãos. Está todo mundo aqui, vamos focar. E aí, de repente, chega um
um moço aqui baixinho, com 9 dedos na mão, e pergunta assim, companheiro, quem que é esse moço? É Jesus. Aí ele sobe na árvore. Tira ele, porque às vezes tem algum petista aqui, não, põe a isso. Aí fica melhor. Ou melhor, fica os dois, né? Quem que você gostaria de pôr na árvore? O Lula mesmo? Tem mais alguém que quer pôr mais alguém na árvore? Aproveitem. O Congresso não cabe na árvore. Vamos para o Congresso, então? Isso, põe o Congresso. Aí Jesus chega, está todo mundo aqui osando, glória a Deus, ó o Messias que veio, todo mundo querendo tirar uma casquinha de Jesus. Aí Jesus olha para a árvore, olha para o Congresso. Glória a Jesus. Ele não faz aquilo que eu faço. Glória a Jesus. Ele fala assim, descem depressa, porque me convém entrar na casa de vocês. Bendito é seu nome. E aí Jesus entra na casa do Lula, entra na casa do Aécio, entra na casa daqueles que a gente quer vir longe, irmãos. Aqueles que a gente quer preso, aqueles que provocam, sabe, vergonha para a nação, aqueles que a gente tem vergonha. E Jesus fala assim, eu quero entrar na sua casa. E quando Jesus entra na casa, irmão, pode ser Lula, pode ser quando Jesus entra. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quando Jesus entra, Zaqueu disse, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar-los. E se alguma coisa eu criei dano a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje entrou a salvação. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? Não é porque nós pensamos que somos fracos, é porque nós pensamos que somos fortes. O nosso grande problema é que nós pensamos que nós somos melhores do que o Congresso. Eu fiz a pergunta aqui, irmãos, de uma forma bem maldosa, porque se tem um lugar na árvore que deveria ser meu e seu, irmãos. Ou não? Se tem um lugar, irmãos, que a igreja deveria estar em cima da árvore, reconhecendo que ela é pequena, e reconhecendo que se ela ver Jesus, se Jesus entrar dentro dela, tudo vai ser útil. Tudo vai ser útil. A igreja, irmãos, é a expressão de Cristo na terra. A igreja deve refletir a imagem de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, quando entrou, acabou com a imagem e com a semelhança, irmãos. Mas a cruz veio trazer de volta, irmãos. Romanos capítulo 8 diz que nós somos conformados, predestinados a sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. E se nós, como igreja, somos predestinados a ser conforme a Jesus, então nós temos que ter misericórdia por aqueles que Jesus tem misericórdia. Nós devemos amar aquele que Jesus ama. Nós devemos fazer aquilo que Jesus fez. Agora, se nós não temos compaixão desses, talvez isso depõe contra nós mesmos e revela que o arrependimento não veio sobre a igreja. Eu tenho um pregador que eu gosto muito de mencionar ele, do século XVIII, chamado Charles Spurgeon. E ele falou uma frase uma vez que me tocou muito, que diz assim: evangelho ou evangelização é um mendigo mostrando para outro mendigo aonde ele encontrou o pão. É um mendigo mostrando para outro mendigo aonde ele encontrou o pão. É o que nós devemos ser. Entender quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, claro. João capítulo 1 diz: veio para que eram seus, mas os seus não os receberam. Todos quanto receberam, Deus e poder serem feitos filhos de Deus. Não estou chamando ninguém de mendigo, não, irmãos. Filhos. Mas entender
estamos nesse corpo aqui, irmãos, nós temos que guardar o nosso coração de nós mesmos. Por isso, o tema central aqui de toda a semana, eu imagino que a semana deve ter sido uma bênção, irmãos. Creio eu. Mas se tem uma coisa que a igreja, para andar no Espírito, ela precisa, irmãos, é baixar essa espada que Pedro usou. Querer resolver na força da sua razão. Mas fazer como a Bíblia diz em Efésios capítulo 6. Usar a espada do Espírito. Que é a palavra. Essa espada, sim, irmãos, essa espada é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer outra espada, ela consegue trazer convicção de pecado para o homem, ela consegue converter aquilo que a gente não consegue converter, é a palavra, é o Evangelho, Romanos capítulo 1, 16, porque o Evangelho é o poder de Deus. Agora, se nós tirarmos a palavra, irmãos, essa espada aqui, nós vamos querer resolver na força da nossa espada. E se queremos resolver, irmãos, vai dar tudo errado. Vai ser orelha voando para tudo quanto é lugar. E a mesma ordem que Jesus deu para Pedro, Ele dá para nós hoje. Pedro, guarda a espada. Porque quem mata por ela será. O Senhor não nos chamou, irmão, para levantar a espada que o mundo usa. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a fé, irmãos. É a fé. O mundo não resiste quando a igreja se dobra diante do Senhor. O lugar da igreja não é ocupar Senado, ocupar a Câmara dos Vereadores. Não pense, irmão, se um dia a gente tiver um presidente crente, a nação vai mudar. Bobagem, irmãos. Porque o papel de transformar uma nação não é de um líder. Mas quando a igreja se dobra em arrependimento, irmãos, Deus usa a espada dele. Deus usa a espada dele. E a espada dele é mais cortante. O argumento de Deus é muito maior do que o nosso argumento, irmãos. Porque a espada dele é justa, irmãos. A espada dele corta de acordo não com a minha justiça, não com a sua justiça. Então, se tem algo que a igreja precisa de fazer para andar no Espírito, é usar essa espada, irmãos. Essa espada. Sabe? Hoje eu estava vindo para cá, fui ministrar ontem, como eu disse. Eu tenho a minha Bíblia, irmão, cheia de anotação, cheia de esboço, cheia de um monte de coisa. Aí eu fui para o culto hoje, pensei que a Bíblia estava no carro, vim para cá, falei, mulher, cadê a Bíblia? Falei para minha esposa, mas amor, cadê a Bíblia? Pô, sei não, né? O irmão usou minha Bíblia ontem, me devolveu para escorar a caixa lá ontem. Falei, irmão, minha Bíblia ficou aí. Falei, ficou. Falei, graças a Deus. Porque, irmãos, se eu estou, sabe? Por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, irmãos. Já pensou se eu estou amarrado a esboço, sabe? Inclusive tem até a historinha de um pastor assim, né? Você ficou sabendo, pastor? Isso rola muito entre os pastores, né? Diz que o pastor estava indo para a igreja, a Bíblia dele cheia de sermão, que ele ia pregar, ele abriu a janela do carro, voou tudo. Aí chegou ninguém e falou, irmão, perdoa, né? Aconteceu um negócio hoje, meu sermão voou. Então hoje vai ter que ser com o Espírito Santo mesmo. Deus me livre de pregar alguma coisa de mim. Essa é a palavra. Agora, se essa palavra, irmãos, não estiver no nosso coração, a todo momento a nossa espada está aqui. Talvez o grande problema que nós temos vivido como igreja é que nós estamos usando outra espada. A espada da razão, a espada da minha justiça, a espada do que é bom para mim,
essa espada, irmãos, possa ser o governo da nossa vida. Que essa espada, irmãos, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se não tiver palavra, nós vamos andar em trevas, irmãos. Nós vamos andar em escuridão, nós vamos andar batendo a cabeça, nós vamos andar arrumando confusão, e aí é toda semana a fila quilométrica lá no pastor, para resolver isso, para resolver aquilo. Não, irmão, mas se tem palavra, ela guia. Como guardará o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Ainda a Bíblia, irmãos, é o livro que mais é vendido no mundo. Eu acho que é o pouco que se lê. Porque se nós observássemos mais a palavra, irmãos, nós não viveríamos a nação que nós estamos vivendo. Eu não acredito outra coisa a não ser a igreja. Para mim a culpa não é do governo, a culpa não é, sabe, a culpa é da igreja. Porque esses 60 milhões de evangélicos usar essa espada, irmãos, nós vamos fazer como Davi fez com Golias. Eu não vou com lança, eu não vou com argumento, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a qual tu tens afrontado. Não, irmãos, sabe, guarda a espada. Guarda a razão, guarda isso. E usa essa espada do Senhor. Porque essa espada, irmãos, ela divide. Essa espada divide a carne do espírito, irmãos. Essa espada que santifica. Essa espada que transforma, irmãos. Essa espada aqui, ela traz cura, ela traz perdão. Essa espada aqui ilumina as trevas. Essa espada aqui que tira o amor que a gente tem pelo mundo. Essa espada aqui que faz com que a gente continue, sabe, focado no Senhor, amando a nossa esposa, honrando, educando os nossos filhos. É por essa palavra, irmãos. Por isso eu quero fazer um pedido em nome de Jesus. Se tem crente aqui, irmãos, que não tem costume de ler a Bíblia, usa a palavra, irmãos. Sabe por quê? Senão você vai sempre enxergar Jesus como um gênio da lâmpada mágica. Querer que ele resolva os seus problemas. Não, irmãos, Jesus não é um gênio, Jesus é o Cristo. Ele veio para aqui, não foi como o Silvio Santos para jogar aviãozinho para você. Ele veio para te dar a vida eterna, irmãos. E a vida eterna, ela começa a partir do momento que eu entendo que isso é eternidade, irmãos. E se isso é eternidade, então que caia por terra a minha espada. Pedro, guarda a espada. Guarda a espada. Feche seus olhos. Pai, quantas e quantas vezes eu uso, Senhor, as minhas espadas de forma tão cruel. Quantas pessoas ao longo da caminhada eu já matei, Senhor, no meu coração. Quantas orelhas eu já decepei, Senhor, procurando o meu próprio bem, o meu próprio conforto, Senhor, pensando que eu estava sendo justo. Assim como nos alegramos, assim como nos satisfazemos quando um ímpio, quando um assassino, quando um ladrão é preso, essa sensação de bem-estar, essa sensação de alívio, essa sensação de dever cumprido, faz com que haja tristeza no seu coração. Porque naquela cruz, o Senhor olhou para aquele ladrão que era totalmente depravado. Era um homem reprovado pela sociedade. Era um homem onde as pessoas queriam morto. E o Senhor disse para ele: ainda hoje estarás comigo, Pai. Pai, eu oro. Tenha misericórdia de nós como igreja, Senhor. Nós só podemos andar no Espírito se usarmos a espada certa.
Nós só conseguiremos, ó Pai, andar no Espírito, se entendermos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, Pai. Entendermos que a força que a igreja tem está nos seus joelhos. Que a força que a igreja tem, Pai, está em guardar as suas espadas e usar a espada do Espírito, que é a tua palavra. Por isso eu oro, Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que possamos ser como uma igreja que ilumina o Senhor, Pai. Assim, Pai, como no templo existia as velas, as lâmpadas que iluminavam o pão no santo lugar, o papel da igreja nesses dias é iluminar Cristo ao mundo, Pai. E eu oro mesmo, Pai, para que a tua igreja possa iluminar Cristo ao mundo. E eu oro, Pai, começa na nossa casa, Senhor. Começa nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, nas nossas relações conjugais, nas nossas relações entre pais e filhos, ó Pai. Ó Deus, porque sabemos, se o Senhor santificar a nossa casa, essa nação vai ver uma igreja que não vai vencer pela força do braço, mas pela força da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém?